Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, tendo a grata satisfação em recebermos hoje em nossos estúdios a advogada Mariana Lucas. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Mariana, como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores, ele versa sobre as conexões pessoais, sociais que nos permitem ter um bom desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a nossa casa materna e paterna. O convite que eu te faço é que você conte para o nosso público ouvinte um pouco da história da jovem Mariana. O seu ambiente em casa, o colégio que você estudou, a universidade que você estudou, esse seu olhar pela escolha do ambiente jurídico na sua caminhada, até esse momento onde você desempenha papel de liderança nas instituições onde você participa. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo jovem. Muito obrigada pela gentileza. É um prazer enorme estar aqui, é uma grande oportunidade, então me sinto muito honrada e feliz com o convite. Eu venho de uma família de professores, então meus pais, minha tia, são professores e eu estudei minha vida inteira em escola pública. Então, jardim de infância antigamente, era jardim de infância. Eu estudei no município, escola municipal. Posteriormente, fiz o Colégio Pedro II, Unidade Humaitá, que muito me honra também. Então, eu tenho esse histórico de peso que eu levo para o resto da minha vida, que ajudou na minha formação enquanto pessoa, sem sombra de dúvidas. Posteriormente, escolhi o direito, porque sempre tive esse olhar muito pela justiça, sempre esse desejo de ajudar o próximo. E meu avô materno, ele era advogado também, então eu olhava e ficava vislumbrada com todo o trabalho. Exatamente. Uma memória afetiva muito boa. Então, cursei a Veiga de Almeida, instituição privada, que também fiz grandes amizades, tive professores excelentes que ajudaram a formar a profissional que eu sou hoje. Posteriormente, já na minha vida profissional, passei por diversos lugares, seja no setor público, no setor privado, e isso tudo eu falo que contribuiu muito para a advogada que eu sou hoje, contribuiu para que eu tivesse um amplo olhar, um conhecimento robusto de toda a sociedade, dos setores, como eles funcionam, como existem as suas especificidades. Então, eu tenho muita satisfação de ter trabalhado em todos esses lugares. E eu hoje trabalho com direito desportivo, com proteção de dados pessoais, tenho a honra de trabalhar junto a alguns clubes, inclusive SAF, aqui no Rio de Janeiro, e é um trabalho muito árduo. Imagino. É um setor muito complexo, mas além dos meus pais serem professores, são profissionais de educação física. Então, na minha casa, praticar um esporte sempre foi fundamental. Porque o esporte, ele não só, por óbvio, ajuda na saúde, mas ele nos dá disciplina e socializa. Então, eu tenho grandes amigos que eu conhecia na prática esportiva, sem sombra de dúvidas. Só que eu não virei atleta. Então, eu segui pelo caminho jurídico, caminho do direito, mas seguindo nesse lado do direito desportivo. E hoje eu faço essa conexão, do direito desportivo, como eu falei, com a privacidade e proteção de dados pessoais.
Mariana, esse ano eu tive a oportunidade de participar de um evento que aconteceu, promovido pelo Fluminense Futebol Clube, que foi um simpósio de... Eu estava lá! Como é que... E a gente, quando vai percebendo os atores, né, que já passaram por esse movimento dentro do clube, e os atuais, a gente percebe assim do entranhamento, que às vezes o profissional chega para colaborar no jurídico e ele acaba se revelando uma liderança dentro do clube, talvez por esse panorama intramuros que ele consiga enxergar. Você comentava que o nosso amigo Pedro Tringaus, que está sendo convidado, hein, Pedro? Você já foi sempre gentil nos levando ao programa de rádio. A gente está aqui reiterando o convite para que você venha aqui ao nosso Conexão com Valores. Conta um pouco para o nosso público ouvinte, Mariana, como é esse carisma do que você desenvolve dentro de uma comissão de direito esportivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Eu faço parte da comissão da seccional do Rio de Janeiro e também da seccional da Barra da Tijuca. Sim. Então são duas comissões. A doutora Renata Mansur. Isso, um abraço para a Renata, que também está convidada para vir aqui, hein, Renata? Ela é a atual presidente da OAB da Barra da Tijuca. Sim. Também uma mulher incrível, uma excelente profissional. E o doutor Pedro é o presidente da Comissão de Direito Desportivo da seccional ali no centro, né? Então, seccional do Rio de Janeiro. É um trabalho maravilhoso que a gente tem feito, diversos eventos. Também faço parte da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, cuja presidente atual é a doutora Cândida Terra. Esteve aqui conosco já, uma simpatia. Também. Elogiou muito, inclusive. Então eu faço esse trabalho, conectar com outros profissionais. Inclusive, eu sou professora e falo com muitos alunos, incluindo alunas que vêm perguntar como eu conseguia chegar onde eu estou hoje, trabalhar com quem eu trabalho hoje. E eu falo que a gente não pode desistir, porque o setor do desporto, né, do direito desportivo, é um setor que tem muitos homens, a gente sabe disso, mas tem espaço para todos e a gente tem que batalhar pelo nosso espaço. Então, eu estudo muito, eu estudo diariamente, eu trabalho muito e coloco sempre esse pensamento de perseverança para todos que queiram estar neste ambiente. E graças a Deus eu sou abençoada, eu falo assim, porque eu estou no meio de pessoas que prosperam juntas, que querem sempre alavancar a carreira das pessoas que estão ao lado. Sim. Então isso é muito bom, sem sombra de dúvidas. E a gente, quando olha o panorama jurídico do Rio de Janeiro, há um empoderamento feminino, né? Quase todas as lideranças são mulheres atualmente. E Mariana, eu te pergunto porque realmente nunca tinha essa percepção. Qual é esse curso de direito esportivo que tem aqui no Rio? Ele é ministrado onde? Perfeito. Hoje a gente tem uma variedade de cursos, temos pós-graduação, cursos mais curtos, mas eu, por exemplo, faço parte do primeiro grupo de direito desportivo, grupo de estudos de direito desportivo, que é o da UFRJ, Faculdade Nacional de Direito, cujo nosso orientador, coordenador é o professor Dr. Ângelo Vargas, então, que inclusive agora foi consagrado primeiro na cátedra de Direito Desportivo da casa, então primeiro titular. E nós, juntamente com a OAB, nós fazemos o curso de operadores da Justiça Desportiva, então é um curso muito bom, estamos inclusive no decorrer desse curso, mas a gente consegue visualizar, buscando, pesquisando outros tantos cursos, com professores também de excelência, na modalidade online, modalidade presencial, então tem para todos os gostos. Mas, inclusive, assim, a gente tem visto o aumento de eventos trazendo profissionais que trabalham, porque quando a gente olha para o direito desportivo, a gente tem vários recortes.
né? Nós temos os advogados, por exemplo, de clubes, advogados de SAF, mas nós temos também pessoas que trabalham com jogadores, ou enfim, intermediários. Temos para todos os gostos, né? Inclusive trabalhando com menores, crianças, adolescentes. Então, é uma área que tem muito campo para trabalho. É muito satisfatório, sem dúvidas. E nos cursos regulares de direito, há disciplinas? Em algumas faculdades, foi até bom falar nisso, porque não são todas as faculdades que dão a possibilidade de colocar mesmo que como matéria eletiva, mas em algumas a gente já vê tendo essa possibilidade do aluno, né, do estudante de direito, cursar o direito desportivo e começar a conhecer essa matéria. Mas ainda como um viés eletivo, optativo, ou já inserido dentro Depende da faculdade. Sim. Depende da faculdade. Mariana, você também é enfronhada num movimento que é primordial hoje em dia, com essa questão da facilidade da comunicação, que é a proteção de dados. Tivemos aqui a Cândida conosco, identificamos alguns associados dentro da nossa Uniapac, a DCE Rio, que também são atuantes desse segmento da proteção de dados. Estamos procurando fazer esse entranhamento de forma que haja um impulsionamento, mas ao nosso público ouvinte que não tenha conhecimento em relação a esse olhar da proteção de dados, conta um pouco do que se trata a comissão. Perfeito. A proteção de dados é uma temática que já vem sendo discutida há muitos anos na Europa. Começou uma discussão na Europa e foi se expandindo, né, para outros territórios. E nós temos aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a chamada LGPD. É uma lei de 2018 e que diz respeito a todos nós. Todos nós aqui somos titulares de dados, né? Uma pessoa natural, que nós chamamos, é considerada titular de dados. Então, nós emprestamos os nossos dados pessoais, nossos nomes, telefones, e-mails e por aí vai, para diversos lugares, né? Seja fazer uma matrícula num curso, estar inscrito, por exemplo, na Ordem dos Advogados. Então, a gente a todo momento empresta os nossos dados para as empresas, enfim, setor público, privado, não importa. E essa lei veio para trazer diretrizes para esse tratamento de dados pessoais, que começa com a coleta, ou seja, a partir do momento que eu chego aqui e falo, olha, meu nome é Mariana, meu CPF, enfim, até a exclusão desses dados. O que eu faço, como eu falei, tanto dentro da comissão de privacidade como no meu trabalho e na comissão de direito desportivo, é fazer essa conexão com a privacidade, mas dentro desse setor, que é um setor muito complexo e que tem várias peculiaridades. Eu falo que são várias camadas que a gente vai trabalhando aos poucos. Nós temos, por exemplo, a questão dos dados dos atletas, dados de torcedores, dos sócios, visitantes, enfim. É um setor que tem muitos dados que são tratados e eu faço justamente essa verificação e esse zelo para quem trata o dado pessoal esteja de acordo com essa norma, né, com esse ordenamento jurídico que nós temos aqui no Brasil. Então, é muito bom. Mariana, quando a gente entra num espaço público, tipo metrô ou Maracanã, e que tenha um Wi-Fi disponível, e a gente vai lá e adere, essa coleção de informações que naturalmente essas organizações possam ter, e para que elas não sejam dissipadas de uma forma que não seja positiva, como é que o olhar de governança consegue fazer esse controle de quem está compartilhando ou não essas... Perfeito. A gente que lida com o tema, a gente busca muito a questão da conscientização da sociedade. Assim como nós, enquanto sociedade, temos a consciência dos direitos do consumidor, é algo mais
usual aos nossos ouvidos, né? Todo mundo sabe o que é um CDC, o que é ele, o que ele diz respeito e quais são os direitos. Então, a gente compra um produto, a gente já sabe o que pode e o que não pode. Minimamente, mas a gente tem uma consciência. Então, a gente agora busca e trabalha para que a sociedade tenha consciência com relação aos seus dados pessoais. Então, eu trabalho, como eu falei, com clubes, com empresas, né, instituições, e a gente tem essa responsabilidade. É um trabalho que não termina. A gente começa, faz um monte de coisas, um monte de atividades, mas a gente não termina, não tem um fim. Porque toda hora acontece alguma atualização. A gente tem a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a autoridade brasileira que trata dessa temática. Então, a todo momento, ela traz alguma norma nova, um regulamento, e nós, enquanto operadores, né, enquanto advogados, a gente tem que sempre estar sendo munidos de tudo isso. Então, é uma grande responsabilidade e nós temos que começar a nos questionar enquanto titulares, enquanto cidadão, o que estão fazendo com os nossos dados, o que pode ser feito, o que não pode. Essa transparência no tratamento, essa comunicação com o titular tem que ser muito bem feita. Então, é realmente um trabalho de formiguinha um que a gente tem feito. Exato, claro, com certeza, com certeza. Mariana, a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a Uniapac, a DCE Rio, ela há 63 anos atua aqui no Rio de Janeiro no sentido de fazer essas ações de mobilização que têm um viés ao bem comum. E o convite que eu te faria é que você pudesse externar ao público ouvinte do teu olhar em relação a esse carisma. Bom, a gente busca levar o assunto para os lugares, para a sociedade, de uma forma bem simples. Porque nada adianta eu trazer termos técnicos, juridiquês, como as pessoas falam, e a pessoa que está me ouvindo não entender. Não faz sentido, né? No meu entendimento, não estou fazendo ali uma boa... não estou passando a mensagem de forma correta para o ouvinte. Então, eu falo sempre que, assim, no meu particular, o meu linguajar, ele muda dependendo de onde eu estou. Sim. Porque a pessoa que está ali ouvindo uma palestra, ouvindo uma culturização, ela tem que, de fato, entender a importância do tema e entender que ela está inserida nesse tema. Como eu falei, a todo momento, a gente vai comprar um remédio na farmácia, pede nosso CPF. A gente tem que dar? Será que tem que dar o CPF ou não? Então, sempre vinculam um desconto, né? Exato, isso. Então, assim, a gente tem que criar essa consciência, nos questionar sobre as situações, né? Então, eu gosto muito dessa parte de conscientização de todos, né? Porque não só a gente enquanto pessoa, como eu falei aqui, no nosso meio social, mas enquanto trabalhadores. Quando a gente está trabalhando, a gente está também tratando dados. E Mariana, faz um convite ao seu network aí, a turma do jurídico, das comissões, para que eles possam dar uma olhadinha. A gente tem conteúdo diário sendo compartilhado nas nossas redes, o nosso Instagram, o ADCE Rio, o Facebook, o ADCRJ, todos esses programas Conexão com Valores estão compartilhados no YouTube também. Maravilha! Eu convido a todos a assistirem, seguirem as redes sociais. São lugares de fácil acesso e que trazem sempre convidados. A gente já falou aqui o nome de alguns dos convidados, mas a gente tem que sempre buscar essa atualização e, como eu falei, levar a temática de uma forma agradável, de uma forma facilitada para todos. Então, as mídias sociais, as redes sociais estão aí para nos ajudar nesse grande trabalho.
Convido a todos e agradeço mais uma vez essa oportunidade maravilhosa. É a sociedade civil organizada no Conexão com Valores, que está sempre aos sábados, às 17 horas, até o próximo. Mariana, satisfação enorme. Muito obrigada. Obrigado por sua disponibilidade e gentileza de estar aqui conosco, e seguimos juntos. Com certeza.